Quantas vezes no Pará o governador, né, recebeu a visita da Polícia Federal? É diferente do governo federal. Aqui não tem visita da PF, não tem o que investigar aqui. Não fazemos nada de errado. Tá? E se porventura aparecer algo de errado no governo, a gente colabora com a investigação. Até o momento não apareceu absolutamente nada. Ele e todos os seus seguidores, né, eles têm utilizado muito essa frase, né, Josias, que não tem nada comprovado. Ontem mesmo estávamos entrevistando aqui o deputado Marco Feliciano, que voltou a falar isso. Os ex-ministros que agora estão em campanha também falam isso a todo momento. E aí agora ele fala, não tem nada para ser investigado, não tem nada para ser investigado no governo Bolsonaro. Não tem mesmo, Josias? Você sabe, Fabíola, que o conceito de um governo é o resultado da análise de tudo o que sobra para ser desenterrado muitos anos depois. No futuro, quando a arqueologia fizer as suas escavações à procura de sinais que ajudem a entender a decadência do governo Bolsonaro, vai encontrar, em meio aos escombros desse ano de 2022, evidências de que o cinismo foi mais perto da honestidade que o atual presidente, que o Bolsonaro, conseguiu chegar. São abundantes os casos de corrupção, os indícios, as evidências que precisam ser investigadas. Aí vem ele nessa entrevista a um órgão de comunicação lá do Pará e diz que a Polícia Federal não precisa se preocupar com o governo, porque ninguém faz nada de errado. Nada é a palavra que ele usa. Quantas vezes o governador do Pará recebeu a visita da Polícia Federal? É muito diferente do governo federal. Aqui não tem visita da Polícia Federal, não tem o que investigar. Não fizemos nada de errado. Veja o que o presidente disse. Teve uma outra entrevista que ele deu também, nesse início de semana, segunda-feira, já começar com esse tipo de declaração, né? Dessa vez foi uma entrevista a um podcast. O Bolsonaro admitiu o que é tão evidente que não dá mais para esconder, que entregou cargos ao Centrão e defendeu a prática da distribuição de verbas dessas emendas aos parlamentares, inclusive as verbas do orçamento secreto. Aí ele diz, isso ajuda a acalmar o parlamento. O que eles querem? Querem mandar dinheiro lá para recursos para suas cidades. Aí ele fala a frase, o mantra que está caracterizando o Bolsonaro nesse ano. Não tenho nada a ver com isso. Então ele diz que é bom porque acalma o parlamento, está jogando dinheiro no Congresso e diz que não tem nada a ver com isso. Os arqueólogos vão descobrir no futuro, quando vierem analisar esse período, que nada nessa era Bolsonaro virou uma palavra que ultrapassa tudo. Os arqueólogos vão se espantar muito com tudo o que não teve nada a ver com o presidente. Conluio do ministro do Meio Ambiente com madeireiros criminosos, balcão das vacinas, contrato fraudulento das vacinas indianas, a Covaxin, as propinas exigidas pelos pastores que estavam atuando até outro dia no MEC, o balcão de malfeitorias do MEC, fraudes em licitações na Codevasf. O Bolsonaro se comporta, Fabíola, mais ou menos como Diógenes de Sinope, que é um filósofo grego a quem se atribui a estruturação do movimento filosófico, foi batizado de cinismo. Numa das histórias que envolvem o Diógenes, o Alexandre o Grande se encontrou com o Diógenes e o Alexandre o Grande tinha poderes tão supremos quanto os que o Bolsonaro imagina ter, né? Bolsonaro se considera infalível. E o Alexandre o Grande perguntou ao Diógenes o que podia fazer por ele. E aí o sábio, o cínico, disse: posicione-se um pouco menos entre mim e o sol. Como se dissesse, a sua sombra está me prejudicando. A diferença entre o Bolsonaro e o Diógenes é que esse presidente infalível brasileiro, ele alcançou um grau inédito de sofisticação filosófica, porque ele venceu a fase da rachadinha, agora está lidando com os grandes escândalos. Então ele está vivendo agora a fase do pós-cinismo. O cinismo era a rachadinha, agora ele está no pós-cinismo. Então
dizer que não há o que ser investigado no governo, só mesmo considerando que o presidente está sendo cínico. Ô Josias, falando dessa investigação, o senador Randolfo Rodrigues está lá tentando conseguir mais assinaturas, né, para abrir a CPI do MEC, para investigar essas suspeitas. Nesse final de semana, 3 retiraram, a gente falou sobre isso ontem. E o que chamou a atenção foi ontem a Advocacia Geral da União, que quer que o Tribunal Superior Eleitoral arquive o pedido para que o Bolsonaro e o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, sejam investigados pela suspeita de favorecer os pastores. A AGU argumenta que o presidente foi mencionado indevidamente durante a crise e que não há elementos para justificar a abertura de uma apuração. É o papel da AGU mesmo isso, ô Josias? A AGU ela deveria defender os interesses do Estado, né, os interesses do governo, mas, e não é de hoje, isso não é um fenômeno do governo Bolsonaro, isso vem de outros governos. A AGU vem sendo utilizada como advocacia particular do presidente da República, né? Até no impeachment da Dilma, a AGU atuou. E, em tese, eu não acho que seja papel da AGU defender o presidente de acusação de irregularidade, de corrupção, de malfeitorias. Isso o presidente deveria constituir um advogado e se defender. Neste caso específico, há uma representação do PT na Justiça Eleitoral, porque o PT considera que essa distribuição de verbas do MEC, essa compra de kits de robótica para distribuir em escolas que não tem nem sala de aula, enfim, esses desvios que estão sendo praticados no MEC podem ser compreendidos como abuso de poder em benefício de um candidato à reeleição. Aí a AGU sustenta que, primeiro, o presidente não tem nada a ver com isso, porque o ex-ministro Milton Ribeiro disse lá numa gravação que recebeu pastores que depois se descobriu que estavam cobrando propinas de prefeitos a pedido, não foi um pedido qualquer, um pedido especial do presidente da República, mas isso foi uma menção indevida, porque a AGU diz, uma menção indevida, o presidente não tem nada a ver com isso. Então, e também alega a AGU que o presidente não é nem candidato ainda, está fazendo comício diariamente, mas a AGU diz que não foi aprovado em convenção. Como é que pode considerar que o Bolsonaro é candidato? Então, se ele não é candidato, ele não pode estar se favorecendo indevidamente de nada, distribuição de verba, compra indevida de kit, nada razoável, porque ele ainda não é candidato. Então, veja que nós estamos lidando com uma realidade fantástica, né? O presidente escolheu um mundo paralelo em que ele está vivendo. Nesse mundo, ele não é candidato e é um personagem teflon. Imagina que nada gruda nele. Há uma menção explícita numa gravação, o ministro dele dizendo, recebi pastores que agora estão aí delinquindo, achacando prefeitos, há pedidos do presidente, um pedido especial do presidente. Ele acha que não tem nada a ver com isso. Então, para responder objetivamente a sua pergunta, Fabiola, não é papel da AGU ficar defendendo o presidente de denúncia de corrupção, neste caso, menos ainda, porque trata-se de uma representação feita contra o presidente na Justiça Eleitoral. Então, o presidente que constitua o seu advogado e mande o advogado ao TSE para defendê-lo, não a AGU, com dinheiro do contribuinte. Desvia o dinheiro e ainda se defende utilizando advogados que são remunerados pelo contribuinte. O escárnio dentro da disfarçatez.